Eu estou com um tema hoje para compartilhar com vocês, que é altares que provocam milagres. Quero poder compartilhar com você, primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, o seu versículo é o de número 30. O texto diz assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Quero compartilhar com você mais uma vez. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Quero orar. Deus e Pai, fala conosco. Eu te peço, Senhor, que a tua presença de fato possa nos mover, nos movimentar, e que o teu Espírito tenha liberdade aqui, Senhor. Como diz a canção, tenha liberdade nesse ambiente, Senhor. Fica à vontade, fale conosco, Deus. É o que eu te peço no nome de Jesus. E a todos que creem que possam dizer amém e amém. Fique atento agora à palavra, receba essa palavra, amém? E eu tenho certeza que Papai do Céu vai falar ao seu coração. Então, dê-me toda a sua atenção a partir de agora. Até os nossos músicos, eu queria pedir que os nossos músicos, por favor, pudessem sentar aqui no lugar mais próximo, para a gente daqui a pouquinho estar subindo, em nome de Jesus. Altares que provocam milagres, esse é o tema, esse é o nosso objetivo, é poder te instruir que você precisa erguer altares que de fato possam promover milagres. E isso mexe conosco, isso mexe comigo. De que forma, pastor, que isso mexe contigo? Isso mexe comigo porque Elias teve a sensibilidade de que o Deus dele, o Senhor dele, jamais derramaria fogo num altar em ruínas. Eu quero fazer leitura e menção disso sobre uma sentença do profeta. Sentença essa que o coloca em dificuldade. Sentença essa que agora muda a vida do próprio profeta. Porque o que nós precisamos entender é justamente a respeito disso, de que a profecia dada por Elias faz com que ele viva também em cima daquilo que foi profetizado. Ou seja, se não choveria, e não choveu durante 3 anos e meio, isso também aconteceria com ele. Essa dificuldade também assolaria a vida dele. Mas existe um Deus que mostra que Ele é o Senhor da minha vida, o Senhor da tua vida. Que quando eu sou capaz de promover altares que provoquem milagres, quando eu sou uma pessoa que faço a diferença nesses dias. Eu gosto quando Elias entra na caverna, ele está deprimido, e ele repete essa frase durante algumas vezes. Ele diz: Senhor, tenho sido zeloso, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas, e eu fiquei só. E agora eles querem tirar a minha vida. E quando o anjo se manifesta em nome do Senhor, o anjo vira para ele e diz assim: vai e volta, Elias, pelo caminho do deserto, porque eu mantive de pé 7.000 homens que não se curvaram a Baal. O Senhor vira para Elias e diz: olha, Elias, eu podia até usar um desses 7.000, mas eu ainda tenho algo que eu preciso terminar contigo. E Deus conhecia o caráter de Elias. Eu quero falar sobre caráter nesse momento, você que me assiste. Deus, Ele conhece. Você sabe por que Deus não fez muitas coisas na vida de muitas pessoas? Porque Ele sabe como terminaria a tua história. Ele conhece o teu caráter. Às vezes você quer que se abra uma porta. Isso aconteceu muito comigo no decorrer do meu ministério. Algumas pessoas se levantavam a nível de acusação. Algumas pessoas que se levantavam para tentar dizer o seguinte: porque ele, que teve um passado que não é tão sombrio assim, você que não me conhece, por que Deus decidiu agir e investir na vida dele?
Porque o Senhor olha do alto e vê a intenção do seu coração, amado, amada do Senhor. Ele olha e vê qual a intenção do seu coração. E a partir da intenção do seu coração, Ele te linka e te leva a lugares maiores, ou Ele te trava e te impede de chegar em determinados lugares. Esse é o Deus que tu serve, que conhece o que passa aí dentro do seu coração. E esse Deus que te conhece, que conhecia Elias, que me conhece, Ele também percebe quando esse ser humano aprende, passa pelo processo de transformação. Ou seja, a sua história, ela não começa de uma forma muito bonita, mas no decorrer da sua história, Deus vai trabalhando, vai mudando, vai lapidando. E isso é que é importante para nós. Um Deus que me pega, que te pega, e que vai, no decorrer da minha trajetória e da sua trajetória, vai trabalhando o meu caráter, vai trabalhando o teu caráter, vai te mudando, vai te moldando, porque Ele precisa que você ocupe um lugar diferenciado. Esse é o Senhor que eu vim ministrar hoje aqui. O altar ainda nem havia sido construído, lá no capítulo 18, mas no capítulo 17, Deus mostrava que era com Elias. Para você ter noção, no capítulo 17, nos seus versículos 3 e 4, Deus é tão maravilhoso, que Deus vira para Elias e diz assim para ele: olha, você vai se retirar daqui, e você vai até a torrente de Querite, na fronteira do Jordão. E sabe o que vai acontecer, Elias? O versículo 4 vai falar sobre isso. Eu vou colocar um lugar da onde você pode beber dessa água quando tiver sede, e eu vou dar uma ordem para que corvos possam trazer o seu alimento, o alimento que te sustente. Pela manhã eles vão trazer pão e vão trazer carne, e ao entardecer eles trarão pão e trarão carne. Deus então diz que daria ordem ao corvo, mas comigo e contigo Deus fala. Eu tenho falado esses dias, e vou abrir o primeiro adendo aqui, que Deus dá uma ordem a Lázaro, que estava morto há 4 dias. Lázaro vem para fora, e aquele que estava morto ouviu, reviveu e veio. Por que tu tem tanta dificuldade de se submeter? Por que tu tem tanta dificuldade de andar na linha? Por que tu tem tanta dificuldade de obedecer? Será que tu não entende que Deus conhece o final das coisas antes que o início delas seja escrito? Será que tu não entende? E essa palavra aparentemente pode ser uma palavra dura, mas é uma palavra de mudança, é uma palavra de transformação. Deus, Ele pega Elias, sabendo que ele olharia para um altar e diria: o meu Deus não vai derramar fogo nesse altar. E Ele pega esse mesmo Elias, e desde lá do capítulo 17, Deus vai dizendo: eu estou contigo, cara. Só que Deus tem o prazer de falar comigo, o prazer de falar contigo, mas com a minha provisão Ele dá ordem. Para o corvo Ele não fala, Ele dá ordem. Ele vira para o corvo e diz assim: olha, vocês vão a um determinado lugar, vocês vão pousar num determinado lugar, vocês vão levar pão, vocês vão levar carne. E aí há as especulações de alguns teólogos dizendo que esses corvos eram de Jezabel, a maior inimiga de Elias. Eu não quero saber de quem eram os corvos. O que eu quero saber é que eu sirvo um Deus que dá ordem para a minha provisão chegar até onde eu estou. Agora você imagina que os corvos obedeceriam essa ordem, e Deus decide falar com você, porque Ele te dá o livre-arbítrio. Ele vira para ti e diz: contigo eu não dou ordem, eu falo. E dura coisa quando Deus decide não falar mais comigo e contigo, porque Ele corrige a todos quanto ama. Quando Ele decide parar de falar comigo e contigo, aí realmente começa um grande problema na minha vida e na tua. Mas enquanto Ele está falando, enquanto Deus está insistindo, enquanto Ele se manifesta em falar comigo e contigo,
Ele quer que você obedeça. Com Elias ele fala, Elias vai para as torrentes de Querite, lá na fronteira do Jordão. Com os corvos, o texto diz que ele ordena. Olha que coisa linda. Agora imagine você, Elias, chegando no ambiente, ou melhor dizendo, imagine você, os corvos chegando no ambiente e procurando Elias. Esse é o tempo de uma igreja que nós estamos vivendo, irmãos. Nós só queremos obedecer até a metade. Nós só queremos fazer até onde me convém. Eu só quero manter uma aliança até onde eu acho que me é favorável. Você tem observado, e eu sou pastor há muitos anos, você vai observar que chega no período de carnaval, muitas pessoas se perdem, porque querem fazer a sua vontade. Nesse período de igreja impossibilitada de exercer os seus cultos, de fazer os seus cultos com porta aberta, dando oportunidade para que essas membresias entrem, sua membresia entre, seus membros entrem, nós vamos observar nesse tempo em que pessoas estão assistindo tantas bobagens, que elas começam a depor contra o próprio reino. Aí se levanta alguém para falar de pastores que querem manter as portas abertas, e aí você vai lá e compartilha, e reino dividido não subsiste. Deus está dizendo: mantenha aliança, faça parte de um reino. Deus abençoa Elias porque conhece o coração dele. Deus abençoa e honra a palavra de Elias porque Deus olha dos céus e diz assim: eu sei que o meu filho vai cumprir. E obedecer não significa que você sempre vai compactuar das mesmas palavras que estão sendo ditas, às vezes até pela sua liderança. Obedecer não é uma concordância, porque se eu concordo eu obedeço, se eu não concordo. Deus está falando de que está trabalhando no nível de um caráter nesse tempo. Esse é o tempo, amados, em que Deus Ele fará separação entre santos e profanos. Esse é um tempo em que Deus fará separação, em que Deus vai enxugar algumas coisas, porque Ele sabe daqueles que são capazes de promoverem altares que possam mexer com o céu, fazendo com que Ele se manifeste, que provoquem o céu. E Elias é um desses. E aí dá uma impressão: pastor, mas é coincidência o fato dos corvos terem ido ali, terem sustentado Elias. Mas no versículo de número 8 do mesmo texto, nós vamos aprender que agora é uma viúva. Deus vira para Elias: olha, a palavra veio do Senhor dizendo o seguinte: dispõe-te e vai a Sarepta. Agora Elias sai de Querite e vai a Sarepta, que pertence a Sidom. Demora-te ali onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Olha a provisão recebendo ordem novamente, amados. Isso é motivo de nós glorificarmos. Eu tenho dito, algumas pessoas, de fato, elas têm me perguntado: pastor, eu tenho andado preocupado com as contas da igreja, porque eu sei que as contas são altas, o valor de aluguel é alto. Amados, eu só quero estar no lugar certo, porque se eu estiver no lugar certo, a provisão vai chegar sobre a minha vida, sobre o meu ministério. O que Deus está dizendo é que contigo Ele fala, com a provisão Ele dá ordem. O que não pode agora é essa viúva chegar, porque você obedeceu em Querite. Mas às vezes no processo da sua vida você obedece em Querite, mas você não consegue obedecer em Sidom. Deus está dizendo isso para você, está falando isso com você. Neemias capítulo de número 4, no seu versículo de número 6, ou
capítulo 6, o seu versículo 4, Deus, Ele quer que você entenda que metade não é isso. Muito obrigado. Capítulo 4, versículo 6 de Neemias, o texto diz assim: edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Sabe, às vezes obedecer em Querite faz parte da sua vida, e Deus sabia que você obedeceria e ouviria a sua voz. Mas Deus está te dizendo que metade não é totalidade. Não é o fato desses muros terem sido erguidos até a metade que Deus está plenamente satisfeito com você. Deus está te dizendo: se você começou um processo de obediência, vá até o fim. Se você tem uma aliança com alguém, vá até o fim. Se você é alguém que faz a diferença, vá até o fim, porque Ele já deu ordem para a tua provisão. A tua provisão vai trazer para você pão e carne de manhã e de tarde. A tua provisão vai estar em Sidom, aguardando a tua chegada. Deus está dizendo: não adianta obedecer em Querite se você não consegue obedecer em Sidom. Porque Deus vira e tem o prazer de falar comigo. Mas antes que eu saia, Ele dá ordem. A minha provisão. Primeiro eu preciso te dizer que Deus não desperdiça azeite. Não foi assim que aconteceu com Eliseu? Com aquela mulher? Enquanto havia botijas, havia azeite. Quando os filhos viram para a mãe, dizem assim: mãe, acabou as botijas. A Bíblia diz que o azeite parou. O azeite não acabou, o azeite parou. Porque Deus não desperdiça azeite. Eu quero te levar a um nível de entendimento. Deus, Ele envia a provisão, porque Ele sabia do coração de Elias, que esse coração obedeceria. Deus está falando de alguns processos na sua vida. Se nós formos ao primeiro livro dos Reis, quero trazer um pouquinho aqui, um outro texto aqui que veio ao meu coração, no capítulo número 1, seus versículos iniciais, do versículo 1 ao versículo 4. Olha o que diz o texto. 1 Reis, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Aqui vai mostrar o rei Davi, já velho, e o texto diz que entrando em dias, e a Bíblia diz que envolviam-no com roupas, porém não se aquecia. Então lhe disseram os seus servos: procure-se para o rei, o nosso senhor, uma jovem donzela. Posso ler de novo? Então lhe disseram os seus servos: procure-se para o rei, o nosso senhor, uma jovem donzela. Você lembra de Batseba, que também era jovem, apesar de casada com Urias? Você lembra o que Davi fez com ela? Enquanto Urias estava no campo de batalha, Davi desejou Batseba, mandou trazê-la e a possuiu, e a engravidou. Você lembra disso? Compreende isso? Agora Davi está velho. Ah, pastor, mas mesmo o velho Davi perdeu os seus encantos? Não acredito. De fato, a Bíblia diz que agora mandam trazer para ele uma donzela. E qual é o objetivo dessa donzela? Que possa cuidar dele, que durma nos seus braços, para que o rei, o nosso Senhor, se aqueça. Aí o texto diz assim, o versículo 3, olha: procuraram, pois, por todos os limites de Israel uma jovem formosa. Você imagina as qualidades dessa jovem? E aí acharam Abisag, a sunamita, e a trouxeram ao rei. Aí o versículo 4 é lindo, porque o versículo 4 mostra alguém que foi transformado. É isso que Deus quer de você. Se permita ser transformado por Deus. Eu não posso durante esses dias perder as minhas convicções. Eu não posso durante esses dias perder, porque se você perdeu é porque na verdade você nunca teve.
E Deus está te chamando nesses dias para que você possa de fato fazer a diferença. Olha o que diz o texto: a jovem era sobremaneira formosa, donzela, virgem, e ela cuidava do rei e o servia, porém o rei não a possuiu. Sabe por que Davi não a possui? Porque agora ele já não é mais o mesmo, seguido por impulsos como era no seu passado. Sabe por que Deus olha para Davi e tem Davi como segundo coração de Deus? Porque Deus sabia o final da sua história. Sabe por que Deus manda os corvos, manda a viúva de Sarepta para abençoar, para dar comida a Elias? Porque Deus conhecia Elias, Ele conhece a tua história. E eu posso me permitir ser trabalhado por Deus. Eu não posso viver caindo nas mesmas ciladas. Eu não posso ser a mesma pessoa. Eu preciso erguer e levantar altares que possam promover milagres. Você precisa ser alguém que possa erguer altares que venham promover milagres. Você precisa voltar à sensibilidade do Espírito, de olhar para um lado, olhar para o outro e dizer assim: o meu Deus não vai derramar fogo nesse altar onde os profetas de Baal haviam se retalhado, altar sujo, bagunçado. E Deus então, Ele entende o coração de Elias e percebe que Elias não jamais ergueria um altar. A primeira coisa que ele faz é levantar, é trazer 12 pedras e começa a reerguer o altar. Deus está falando sobre um processo na sua vida. É domingo de manhã e eu preciso pregar para crente, eu preciso pregar para filhos, eu preciso pregar para homem de Deus, para mulher de Deus. Eu preciso te mostrar que você precisa passar por um tempo de transformação. Deus, Ele precisa olhar a tua história. E eu quero falar um pouco de mim, onde muitas das vezes, logo no início, as pessoas ficavam apontando, dizendo: poxa, como que Deus decidiu? Porque Deus conhece o coração de cada um de nós. E Deus havia sondado o meu coração e havia visto no meu coração uma pureza necessária para poder ser o teu pastor, para poder te conduzir, mesmo com erros, com falhas, mas um coração de adorador, um coração que não está preocupado naquilo que a ovelha possa trazer, um coração que não está preocupado com a riqueza, um coração que não está preocupado com os valores, um coração que só quer estar no lugar certo. Porque se você estiver no lugar certo, se nós estivermos no lugar certo, a provisão vai me achar, a provisão vai me localizar, a provisão vai chegar. E se ela chegar em nome de Jesus, ela vai alcançar a tua vida. Deus está dizendo: se você estiver no lugar certo, o céu se manifestará sobre a tua vida. Isso é que é bonito. Davi não a possui. E aí eu queria ter aqui mais tempo para nós entrarmos nesse manto. Pastor, não a possuiu porque ele estava velho. Que nada. Não a possuiu porque Davi sabia que uma donzela precisava de um príncipe. Não a possuiu porque outrora ele vira e diz assim: fui moço e agora sou velho, eu tenho experiência de vida. Por isso ele não a possuiu. Não a possuiu porque ele não queria estragar a vida dessa jovem. Sabe o que Deus está falando comigo, contigo? É um tempo onde Deus está buscando na igreja integridade. É um tempo onde Deus está buscando nos altares integridade. É um tempo onde Deus está buscando no meio dos pastores integridade. É um tempo onde Deus está buscando no meio dos trabalhadores integridade. É um tempo onde Deus está buscando no meio de membros integridade. Deus está dizendo: pode ser que você tenha errado no seu passado, mas você não pode viver cometendo erros. Não toque naquilo que é meu. Não toque naquilo que é meu. Essa donzela representa a igreja de Cristo. Ela é a noiva de Cristo. Não toque. Você pode ser rei, você pode se sentir importante, mas por favor, não toque naquilo que é meu. E Davi entende isso. Qual é a resposta de Deus?
Qual a resposta de Deus para a vida dele? Tenho Davi como homem segundo o seu coração. Isso é que é importante para você. Isso é que é importante para nós. Que você entenda. É tão simples assim. É desse jeito. Não tem dificuldade, não tem grau de dificuldade nenhuma nisso aí. Você precisa reconstruir, sabe? Você precisa entender que de repente você vai reerguer coisas que os homens derribaram com seus lapsos de egoísmo. Você é diferente. Você tem condições. Davi, lá no capítulo 18, no seu verso número 30, Elias estava falando de Davi. Elias vira para o povo e diz: chegai-vos a mim, chegai-vos a mim. Que coisa! Deus só se manifesta em ambientes preparados para Ele. Quer mais? Enquanto Ele não for o centro, não haverá manifestação da sua glória. Quer mais? Você foi chamado para preparar o ambiente para que a glória de Deus se manifeste. Esse é o tempo, podem vir os músicos, esse é o tempo que Deus te chamou para construir, para levantar, erguer altares que tem o poder de promover, de provocar milagres. Se você estiver no lugar da provisão, é impossível que o milagre não se manifeste. Impossível. Altares que provocam milagres. Deus vira para Elias e diz: Elias, tem 7.000 que não se curvaram a Baal, mas estou eu conjecturando. Por favor, entenda. De Deus virando para Elias dizendo o seguinte: ainda que tenham 7.000, eu conto com você. Posso melhorar isso? Ainda que tenham 7.000, eu posso contar com você? É uma pergunta. Deus está virando para você e está dizendo: eu posso contar com você. Deus pode contar com você. Eu gosto quando a gente se prepara aqui e esse ambiente da glória de Deus se manifesta nesse altar. Eu gosto de alguns textos em que Deus tem todo um carinho, todo um zelo. Mas deixa eu repetir a pergunta para você: Deus pode contar com você? E o segundo livro dos Reis, no capítulo 2, no seu versículo, no capítulo 5, segundo Reis, capítulo 5, no seu versículo 10. Esse texto é para você, igreja de Cristo. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai. Ele não recebe Naamã, ele manda um mensageiro. Naamã era leproso e veio com uma carta do rei da Síria, para que o rei de Israel pudesse curá-lo. A Bíblia diz que o rei rasga as suas vestes e diz: quem sou eu capaz de dar vida e tirar vida? Ele quer um pretexto para romper comigo, porque naquele tempo Israel estava submetido à Síria. Eliseu ouve falar que o rei rasgou as suas vestes. Vira e diz o seguinte: mandai vir a mim.
e saberás que há profeta em Israel. A Bíblia diz que Naamã chega com seus carros, com seus cavalarianos, com suas vestes festivais, cheio de pompa. E a Bíblia diz que Eliseu, o profeta, nem o recebe. Manda o seu moço, Geazi. Vira lá, Geazi, e diz para ele, para que ele vá e se lave 7 vezes no Jordão. O Jordão era um lugar específico, amados. Você vai ver nos versículos posteriores, versículo de número 11 em diante, que ele sai indignado. Ele vira e diz: não, eu imaginei que ele moveria a sua mão, que ele clamaria o nome do seu Deus. No versículo seguinte, no versículo 12, ele sai dizendo: não são porventura Abana e Fafá, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Deus tem um lugar específico, é um lugar onde a tua provisão vai chegar, é a sua casa. Deixa eu começar a falar da sua família. Entende? Um lugar específico. Há rios mais bonitos que o rio que você mergulha, que você precisa mergulhar, com certeza. Mas Deus está dizendo que o milagre só vai acontecer se você entender qual é o lugar específico aonde a tua provisão vai chegar. Não é Abana e Fafá, é o teu Jordão. A tua família é o teu Jordão, a tua esposa é o teu Jordão, o teu marido é o teu Jordão. Mergulha nele, obedeça, esteja no lugar específico onde a provisão de Deus vai chegar. Deus pergunta para você, deixa o texto, Deus pergunta para você: eu posso contar contigo, Elias, dos dias atuais? Eu posso contar contigo, Alexandre? Eu posso contar contigo? Qual o seu nome? Você pode ir aí na sua casa, você pode declarar isso? Você pode, Deus dizendo: eu posso contar contigo. Você pode falar o seu nome: eu posso contar contigo. Deus pode contar com você? Sim, pastor, Deus pode contar comigo. Agora, o pastor dessa igreja, o pastor da Nova Unção, o pastor Alexandre, a pastora Deise, vem cá, pastora Deise, por favor. Nós podemos contar com você. Nós podemos contar com a tua fidelidade. Não estou falando de dízimo e oferta não, porque nós estamos no lugar da provisão, amados. Ela vai chegar. Não estou falando da tua finança não, estou falando da tua fidelidade num todo. Nós podemos contar com você. Deus, Ele pode contar contigo. O Senhor, Ele pode contar com você. Será que tu não entende que esse lugar é o teu Jordão? Esse lugar é lugar de transformação. Não somos melhores que outras igrejas. Há inúmeras igrejas fazendo seus cultos ao vivo. Você pode aí dar uma passeada no teu Instagram, no teu YouTube, no teu Facebook. Você vai achar inúmeras igrejas promovendo cultos ao vivo melhores que essa, com uma qualidade de imagem melhor que essa, com uma qualidade, ou talvez com uma qualidade pior, mas cheio de unção, e isso que importa. Mas a pergunta que Deus quer fazer: você é daqueles que levantam altares que provocam milagres? O início disso tudo é a obediência. Deus, Ele conhecia a história de Elias, Ele sabia como findaria a história de Elias. Por isso Deus contou com ele. E a nossa pergunta é: Deus pode contar com você? Você pode depositar a tua expectativa, a tua esperança? Nós podemos contar com você. Nós podemos contar com você. Você pode escrever aí: pastor, pode contar comigo. Deus pode contar comigo. Igreja pode contar comigo. Os irmãos podem contar com você. Se nós podemos contar com você, irmãos, você está no lugar da provisão. E se você está no lugar da provisão, daqui a pouquinho o milagre acontecerá. Deus já deu ordem aos corvos, Deus já deu ordem à viúva, Deus já deu ordem para que Sidom se prepare para a tua chegada. Sidom, se prepare, porque os meus filhos estão chegando. Eles estão chegando, e isso é que importa para a tua vida.
Isso é que importa para você, é estar no lugar certo. Aqui ó, de mãos dadas. Você está com a sua família aí, tem alguém do teu lado. Você pode chamar essa pessoa, você pode dar a mão a ele, você pode dar a mão a ela. Você pode dizer: conta comigo, em nome de Jesus. Amém? Que possamos contar uns com os outros. E conta conosco, igreja de Cristo, lavada e remida, igreja debaixo de um propósito. Oh! Essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, ou que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, ou que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Hoje é a manhã de você. Eu sempre peço isso, né? De você entrar em contato com pessoas e dizer assim: conta comigo. Às vezes são coisas ou palavras tão simples, mas que pode mudar a história de quem vai receber a sua mensagem. Que possamos contar uns com os outros e que você possa ser o canal de bênção para a vida de muitas pessoas, a começar pela sua casa. Preciso terminar esse culto exaltando o nosso Deus. Ele vai projetar para a gente Salmos 91 no seu versículo 11, na NVI. E contar um testemunho. Vai no 10 para mim, Mateus, depois eu vou no 11. Que diz o seguinte: nenhum mal o atingirá, e desgraça alguma chegará à sua tenda. O versículo 11 diz assim: olha, porque aos seus anjos dará ordem a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Vamos para o 12, vamos para o 12. O 12 diz assim: com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Versículo 10, recebe isso aí: nenhum mal o atingirá, e desgraça alguma chegará à sua tenda. A filha de uma das nossas pastoras
estava com todos os sintomas do Covid-19, do coronavírus. Covid? Isso, então foi. Com o coronavírus, todos os sintomas, todos. Você pode dizer aí na sua casa, todos. Todos são todos. Ao ponto que os médicos ficaram preocupados com os sintomas. E o trabalho dela mandou uma equipe na casa dela, de tão preocupado que estava. E foi feito um teste na casa dela. Deixa eu repetir. A filha de uma das nossas pastoras estava com todos os sintomas, todos. Ao ponto que o trabalho dela mandou uma equipe na casa dela, aonde foi lá fazer os exames para saber de fato, para comprovar e começar ali a quarentena, o tratamento. E o exame leva em média de 5 dias para ficar pronto. E chegou o resultado. E o resultado deu um negativo para coronavírus. Você está entendendo? Diga amém. Do mesmo jeito que os sintomas apareceram, os sintomas foram embora, estão indo embora. Você está entendendo? Então eu vim dizer para você: confia no Senhor, nenhum mal o atingirá e desgraça alguma chegará à tua tenda. Não importa se seus filhos não creem como você crê, não importa se eles não buscam como você busca, não importa se eles acreditam como você acredita, mas por você, Deus vai cuidar da sua casa. Amém? Amém? Deus cuidará da sua casa. Que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com você hoje e sempre. Nós terminamos esse culto glorificando a Ele, exaltamos, instrumentos exaltam, em nome de Jesus. E nós oferecemos para Ti, Senhor, o melhor das nossas palmas, em nome de Jesus. Aleluia! Que Deus abençoe a todos.